Bom dia! Glórias a Deus por essa manhã. Hoje eu gostaria de proclamar a vitória. Aleluia! Somos vitoriosos em Cristo. Somos vitoriosos independente das circunstâncias. Declaramos a vitória nessa manhã. Declaramos a vitória sobre o mal. Declaramos a vitória sobre tudo aquilo que nos sobrevém nessa manhã. Antes de qualquer circunstância, declaramos a vitória e estamos felizes e alegres no Senhor, porque mais um dia o Senhor nos concede. Estamos felizes debaixo da sua graça, do seu amor, da sua plenitude e entregamos essa manhã ao nosso eterno, Deus e poderoso, esse dia chamado hoje, 5 de novembro, a qual estamos aqui e nos deleitamos na presença de Deus, nessa manhã maravilhosa. Que o Espírito Santo adentre o nosso lar, a nossa casa, o nosso eu, e que nós possamos sentir Deus falando ao nosso coração. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. Oh glória, bendito é o nome do Senhor Jesus. Louvamos e adoramos aquele que é digno de honra, de louvor e de exaltação, aquele que é digno de majestade, aquele que é rei, aquele que ninguém pode tirar o poder, ô glória, e aquele que tem todo o poder sobre terra e sobre céu, aquele que pode mudar a minha e a tua história. E ele já está mudando nessa manhã. Você crê? Você crê na mudança que Deus está fazendo na sua vida? Hoje estamos no 29º dia da nossa campanha. Gente, amanhã é o último dia da nossa campanha, sendo forte em meio às minhas fraquezas. E Deus tem feito maravilhas. Deus tem nos fortalecido nesses 29 dias. E estamos para mais um dia aqui, entendendo o poder de Deus, entendendo a fortaleza que é o Senhor. Ele é a minha fonte, Ele é a minha torre forte, Ele é a minha torre de vigília, Ele é a nossa salvação, o nosso rochedo. É dele que sai a água da rocha, é dele que é dele que sai a ordem para abrir o mar. E nesta manhã nós entendemos que Deus está fazendo grandes coisas por mim e por você. Se deleite na presença do Altíssimo, se regozije, porque Ele é um Deus completo, perfeito, majestoso, longânimo, benigno, unânime, onipotente, onisciente, onipresente. E por Ele ser onipresente, Ele está aqui. E por Ele ser onisciente, Ele sabe de todas as coisas. E por Ele ser onipotente, Ele tem o poder para mudar a tua vida nessa manhã. Você crê? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E sendo forte em minhas fraquezas, vamos lá para o livro de Números nessa manhã. Capítulo 20, versículo 11 vai dizer assim: Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e dela jorrou a água em abundância, de tal maneira que a congregação e os animais puderam saciar-se. Então falou o Senhor Jeová a Moisés, dizendo: Porquanto não crestes em mim, para me santificardes diante dos olhos dos filhos de Israel, não trareis a esta congregação a terra que lhe dei. Esta é a fonte das águas que chamou Meribá, porque ali os filhos de Israel contenderam com o Senhor Jeová, e o Senhor se santificou neles. Bendito é o nome do Senhor por essa palavra nessa manhã. Nós vamos ver que Moisés foi um grande libertador, o grande libertador de um povo, né? De um povo que estava cativo no Egito. E ele foi levantado por Deus, mas Deus levanta Moisés e Moisés na sua fraqueza. Moisés tinha muitas fraquezas. Moisés era cheio de fraquezas igual eu e você. Moisés era cheio de fraquezas. Para começar, quando ele descobre que é hebreu, quando ele se dá conta, quando ele vai para lá, ele já mata um. Aí já veio a fraqueza dele, onde ele deixou o instinto dele falar mais alto. E depois aquilo vai desandando e a fraqueza dele vem vindo em várias situações da vida.
né? Podemos lembrar que Moisés também, quando Deus chama ele para ser o libertador, ele diz: como é que eu vou ser libertador? Eu sou pesado de lábios, né? Não sei falar, ou tenho gagueira, ou sou um homem que fala palavras duras, né? A gente não sabe o que significava em si o pesado de lábios, mas pode ser várias coisas. Significava um déficit, um defeito ali na comunicação de alguma forma, ou física, ou modo de falar, né? Então nós vamos entender que ali Moisés já tinha outra fraqueza. E as fraquezas de Moisés, elas vão se estendendo durante todo este livro. No livro de Números, livro de Êxodo, a fraqueza de Moisés vem se estendendo durante o tempo da trajetória de libertação do povo. Acontecia uma libertação com o povo que estava cativo no Egito, mas a libertação também acontecia em Moisés. Aleluia! Oh glória! Existia um tempo de libertação para o povo, mas também um tempo de libertação para o líder. Existia um tempo de libertação para o povo e também um tempo de libertação para o líder. Entenda que também existia um tempo de provação para o povo e um tempo de libertação, de provação para o líder. Então nós vamos ver que em vários momentos da história do povo hebreu, Moisés demonstrou suas fraquezas, mas em tudo o Senhor esteve o fortalecendo. Em tudo o Senhor esteve o fazendo vitorioso em várias situações. Então nós vamos ver que a fraqueza de Moisés jamais impediu que o povo chegasse no objetivo. A fraqueza de Moisés jamais impediu que a descendência daquele povo chegasse à terra prometida. Mas a fraqueza de Moisés impediu que eles entrassem, aquele povo entrasse, assim como Moisés também não entrou. Moisés teve a oportunidade de olhar com seus olhos, mas não teve a oportunidade de entrar. Mas sua descendência, o povo estabelecido hebreu, que nasceu naquele deserto, este sim herdou a terra. Este sim conseguiu entrar. A par Caleb e Josué, que foi 2 escolhidos que permaneceram vivos e entraram na terra. Então nós vamos entender que as nossas fraquezas não vão impedir que a promessa de Deus se cumpra, mas as nossas fraquezas podem impedir que nós chegamos no destino correto, que nós consigamos alcançar aquilo que Deus falou no princípio. Porque Deus muda situações, depende muito dos nossos comportamentos, das nossas condições, né? A promessa de Deus, ela é condicional em nossas vidas. Existe um sim de Deus. Nessa manhã eu gostaria que nós entendêssemos, né? O Espírito Santo gostaria que nós entendêssemos que existe um sim de Deus nas nossas vidas. E quando o sim de Deus, ele vem sobre nós, nós herdaremos se nós seguirmos aquilo que ele fala, né? Nós temos muitos sis de Deus na nossa vida. E se nós fizermos tal coisa, nós conseguiremos tal coisa. Então Deus sempre coloca condições para que as promessas sejam reveladas, sejam cumpridas. Ele coloca os seus sis. Então nós vamos entender que Moisés, ele passa por muitas situações. Moisés, ele passa por muitas frustrações. Moisés, ele passa por muitas murmurações. E por causa de uma tal murmuração tão grande, aqui, o povo murmurava. O povo estava no deserto murmurando. O povo tinha alimento, ele murmurava. O povo tinha bebida, ele murmurava. O povo tinha roupa que crescia com ele no corpo, mas eles murmuravam. O povo tinha roupa e sapatos, sandálias que não envelheciam, mas eles murmuravam, porque era um povo de dura cerviz e um povo que carregava desobediência dentro deles. Então nós vamos ver que eles vão começar a murmurar muito, porque estavam morrendo de fome, né? De sede, perdão. E aí Deus manda Moisés tocar na rocha, ferir a rocha, para que água jorrasse da rocha.
E diz a palavra do Senhor que Moisés fere a rocha 2 vezes com sua vara, e dela jorrou água com abundância, de tal maneira que todos puderam saciar a sede. Imagina milhões de pessoas no deserto e uma rocha que jorra água. E essa rocha, né, nós vamos entender que é o próprio Cristo que acompanhava o povo no deserto, é o próprio Cristo que dava de beber. Nós temos esse Cristo que nos dá de beber todos os dias. Aonde nós temos sede, Ele está disposto a aparecer para nos dar de beber. Quando temos sede, Ele está disposto a aparecer para nos dar de beber. Você entende essa grandeza em Cristo, em Deus, quando temos sede? Ele se predispõe a aparecer para nos dar de beber. A partir do momento em que o véu do templo se rasgou, Ele está conosco em todo o tempo e está a postos para nos dar de beber, está a postos para jorrar água da rocha, está a postos para nos dar aquilo que nós precisamos, este Cristo maravilhoso que eu vos apresento todas as manhãs. Então que nessa manhã você creia somente, creia na vitória, creia na glória de Deus, creia num Deus que faz jorrar a água da rocha. Do impossível Ele faz possível, do improvável Ele faz provável, daquilo que não é Ele faz ser. Então acredite nessa manhã que você pode ser um vitorioso em Cristo Jesus. E diz a palavra que então jorrou água da rocha. A partir do momento que Moisés bate 2 vezes na rocha. Mas Deus falou a Moisés: porque você não creu, porque você não creu na minha palavra. Você também murmurou. Você bateu 2 vezes na rocha. Eu mandei só encostar na rocha. Eu mandei você tocar na rocha. E uma vez não é necessário bater. Não é necessário espancar. Não é necessário maltratar as ovelhas do meu Pai. Não é necessário ferir. É necessário simplesmente tocar uma vez. Porque as coisas de Deus, tudo aquilo que vem de Deus é suave, tudo aquilo que vem de Deus é bom, tudo aquilo que vem de Deus é agradável, porque o Senhor é o bom pastor e é Ele que nos arrebanha, é Ele que nos protege, é Ele que nos guia. Mas o povo estava murmurando demais e Moisés já estava com a cabeça cheia. Moisés estava cansado daquela murmuração. Moisés não entendia mais aquele povo que caminhava com ele no deserto e tinha sempre uma reclamação. Você já viveu isso? Estar com alguém que está sempre reclamando, viver em tempos onde está sempre reclamando, murmurando, né? Se projetando para o negativo. Então Moisés, ele se deixa levar e Moisés também murmura de uma certa forma com a sua atitude. E a atitude de Moisés vai ter uma consequência, né? Consequência das nossas atitudes. Então nós vamos ver que toda atitude que nós temos tem a sua consequência. E a fraqueza de Moisés também gerou uma consequência. Qual foi a consequência? Ele não entraria na terra prometida devido a esse fator, devido a ele ter batido na rocha 2 vezes, quando Deus mandou ele tocar na rocha uma vez. Mas isso vai muito além dessas simples coisas que eu estou falando, né? Existe ali uma grandeza de desobediência, de falta de fé, muitas vezes, de um homem que foi chamado para ser um líder. E ele foi, mas por muito tempo o Senhor ensinou ele. Por toda a trajetória o Senhor veio ensinando, por toda a trajetória o Senhor veio ensinando Moisés. E Moisés tinha uma voz com Deus que era impressionante. Moisés, um homem que viu Deus face a face. Moisés, um homem que teve a oportunidade de ter o rosto brilhando porque falava com Deus. Ele tinha intimidade com o Pai, mas nem por isso deixou de ter as suas fraquezas, porque a humanidade dele também falava. E que nessa manhã nós possamos ter a certeza que Deus está cuidando e que Deus está falando através das nossas vidas. Que nós tenhamos menos murmuração hoje e mais fé naquilo que Deus quer fazer conosco. Deus abençoe você e até amanhã, em nome de Jesus.